Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre pontuação, sinais de pontuação, que nós falamos na aula passada, né? E vamos fazer a correção da pergunta de número 1. De acordo com o texto, explique por que é importante saber o nome das coisas. De acordo com o texto, é importante saber o nome das coisas para que o processo de comunicação seja eficiente. 2. O texto fala sobre a importância de saber se comunicar adequadamente. Diga qual foi a principal dificuldade do personagem ao descrever o produto. A maior dificuldade do personagem foi dizer o nome do produto e fazer a sua adequada descrição. 3. Leia o fragmento extraído do texto. Posso ajudá-lo, cavalheiro? A vírgula foi empregada para justificar, o emprego da vírgula neste período. A vírgula foi empregada, para isolar o vocativo, cavalheiro, tá? Então, toda vez que vocês forem escrever, e tiver um vocativo, vocês têm que utilizar a vírgula. Tá? Então, nesse caso, a vírgula foi utilizada para isolar o vocativo. Número 4. Observe as frases a seguir e justifique o emprego do ponto final. Sim, senhor, pontudo, numa ponta. O ponto final foi usado, aqui também está pedindo para justificar, o emprego do ponto final. Então, o ponto final ele foi usado para encerrar as frases, ou seja, temos duas frases, tá? Nesse período temos duas frases. Sim, senhor e pontudo numa ponta, tá? Então, o ponto final ele foi usado para encerrar frases. Da número 5 em diante, gente, até a número 20, eu vou deixar o gabarito para vocês, porque nós vamos falar também hoje sobre sinais de pontuação. A parte 2, tá? Na aula passada nós falamos sobre ponto, vírgula, E ponto e vírgula. Falamos sobre ponto, vírgula e ponto e vírgula. Nessa aula nós já vamos falar um pouquinho mais sobre os sinais de pontuação. Então vamos começar pelo ponto de interrogação, Que é aquele utilizado, para fazer perguntas, como vocês já devem saber. O ponto de interrogação é utilizado para marcar o final de frases interrogativas diretas. Por exemplo, por que você se importa tanto comigo? Então, gente, é uma pergunta, direta. É uma frase interrogativa direta. É uma pergunta. Então, toda vez que vocês forem fazer uma pergunta, vocês têm que utilizar o sinal de interrogação, tá? Ponto de exclamação. O ponto de exclamação, aquele que é um tracinho com um pontinho no meio, embaixo. O ponto de exclamação, ele é utilizado em várias formas. Entre elas, em frases que indicam surpresa, pedido, ordem, entusiasmo ou súplica. Por exemplo, que belo dia! Ou então, faça tudo o que ele mandar. Aí, no caso, teria que ter um ponto de exclamação. Só que na hora da digitação não foi. Também pode ser utilizado após interjeições e vocativos. Ó, tenha pena de mim. Ai, bela menina, não me olhes assim. Então, gente, está separando, vocativo. O vocativo e a interjeição. No primeiro caso, está separando a interjeição e no segundo, o vocativo. 2 pontos. Os 2 pontos marcam a suspensão da melodia de uma frase e são utilizados para anteceder o início da fala de uma pessoa ou personagem. Por exemplo, a porta abriu-se, um brado ressoou. Aí foi utilizado os 2 pontos, Que os 2 pontos ele é utilizado para anteceder o início de uma fala, tá? Então, foi
foi falado, né? A porta abriu-se, um brado ressoou. Aí os 2 pontos, né? Agora vem a fala do personagem. Até que enfim, meu rapaz. Então, gente, os 2 pontos, ele é utilizado para anteceder o início de uma fala. Pode ser de uma pessoa ou de um personagem. E também para indicar a citação de outrem ou própria. Serve para indicar uma citação de outra pessoa ou da própria pessoa. Dizia o poeta Robert Browning: parecemos tão livres e estamos tão encadeados. Também serve, os 2 pontos também servem para iniciar uma enumeração. Por exemplo, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, ele serve para enumerar, para iniciar uma enumeração. Então, toda vez que vocês forem falar sobre várias coisas assim, vocês utilizam os 2 pontos. Por exemplo, se vocês forem falar assim, eu gosto de tais frutas, de 3 frutas. Vamos supor que vocês falem isso, escrevam isso. Eu gosto de 3 frutas. Aí vocês vão colocar os 2 pontos. Aí vão colocar mamão, laranja, banana, tipo assim, entendeu? Os 2 pontos, ele é utilizado para enumerar. Também é utilizado para esclarecer ou concluir algo que já foi explicado. Fizemos o seguinte, 2 pontos, escutamos com atenção toda a conversa deles. Reticência. Reticências são aqueles 3 pontinhos, né? E elas são utilizadas, as reticências, elas marcam uma interrupção na sequência lógica da frase e são empregadas principalmente para, primeiro, indicar a exclusão do trecho de um texto. Nessa situação, as reticências aparecem entre parênteses ou colchetes, igual mostra no exemplo abaixo. Nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana, oblíqua e dissimulada. Tá? Então, está na frente desse texto, onde tem as reticências, tem mais texto, entendeu? Só que a parte mais importante que a pessoa quis ressaltar foi essa da segunda parte do texto. Então, a reticência ela foi utilizada para nos mostrar que antes disso tem mais texto, entendeu? Então, a reticência ela foi utilizada para indicar uma exclusão de texto, entendeu? E é isso. Ela também serve para indicar dúvida, surpresa ou indecisão. Depois de um instante, Carlos lançou o ar entre o rumor de água que caía. Não sei, pontinho, pontinho. Talvez, pontinho, pontinho. Logo te digo. Então, gente, aí nesse caso, né? Ela serve para indicar dúvida, surpresa e indecisão, que é o que acontece nesse exemplo. Para indicar a interrupção de um pensamento ou ideia. É melhor esperar o cortejo todo É melhor esperar que o cortejo todo acabe de passar. Ou seja, está indicando, né, uma interrupção de um pensamento que não foi concluído. O travessão, gente, ele é utilizado principalmente para introduzir a fala de uma pessoa ou personagem. Ana olhou para a amiga e disse: "Você está louca? Não faça isso." Então, gente, o travessão, vocês já sabem, né, que é utilizado para iniciar uma fala de um personagem, né? Então, toda vez que for iniciar uma fala, travessão. Mas o travessão não serve somente para isso. Ele serve também para separar orações intercaladas ou apostas. Machado de Assis, grande romancista brasileiro, também escreveu inúmeros contos ao longo de sua vida. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios. Por exemplo, existem 2 tipos de pessoas: as racistas,
guiadas pela lógica, e as sentimentais, orientadas pelas emoções. Então, gente, ele serve para isolar as explicações. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, existem 2 tipos de pessoa: as racistas, guiadas pela lógica. Então, esse guiadas pela lógica, que está entre parênteses, é uma informação a mais, é um acréscimo, é uma explicação, é um comentário extra. Então, toda vez que vocês tiverem que escrever uma explicação ou algo extra, vocês coloquem entre parênteses, tá? Vai dar tudo certo. Aí entre parênteses está: será? Tá bom, gente? E é isso. Na nossa aula de redação de hoje, como eu sempre falo para vocês, a nossa aula de português ela é englobada, né, com a nossa aula de redação. Então, tudo que eu passo para vocês em português, eu venho e trago para vocês uma atividade para vocês exercitarem, né? A nossa aula de redação, para vocês exercitarem a escrita de vocês, tá? Então, na nossa aula de redação de hoje, eu vou pedir para vocês pesquisarem textos, situações em que o uso ou ausência dos sinais de pontuação acarretam a alteração de sentido, gerando dificuldades na compreensão do enunciado, tá? Vocês podem achar em livros, em jornais. Se acharem em jornais, podem cortar, colar no caderno, tá bom? Fica bem ao critério de vocês mesmo, tá, gente? Qualquer dúvida podem me perguntar. A nossa prova tá chegando, estudem, pesquisem, tá? E qualquer dúvida é só falar comigo, gente. E é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.